Manutenção do arcabouço fiscal que entrou em vigor do ano passado ficará inviável a partir de 2026, devido ao limite de despesas do governo federal. É o que aponta um estudo recém-publicado pela MCM. Vamos acompanhar. Seriam dois os motivos: a vinculação constitucional do piso de gastos para saúde e educação e a indexação de despesas ao salário mínimo. Pelas regras da nova meta, o limite total de despesas está sujeito a um crescimento máximo de 2,5% ao ano. Se o aumento das receitas for superior a isso, os pisos de saúde e educação vão subir na mesma proporção, ignorando o limite. Ao mesmo tempo, os demais gastos continuam sujeitos à regra geral e, com isso, ficarão comprimidos no orçamento. Os pisos constitucionais são de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% da receita líquida de impostos para a educação. Já a política de valorização do salário mínimo, retomada pelo presidente Lula no ano passado, diz que o valor será reajustado sempre pela inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Em 2024, o mínimo subiu 3,3%. Em 2025, o aumento deve ser de 2,9%. Atualmente, 39% do orçamento federal estão indexados ao mínimo, 31% para benefícios previdenciários, 5% para benefícios de prestação continuada, 2% para seguro-desemprego e 1% para bônus salarial. O estudo calculou qual seria o crescimento das despesas com a correção apenas pela inflação e o comprometimento adicional do orçamento com a atual política. Em 2026, por exemplo, a diferença será de 112 bilhões de reais. Em 2028, chegará a 192 bilhões e em 2030, 293 bilhões. Isso deixará menos espaço orçamentário para outras despesas federais, tais como investimentos, reajustes do Bolsa Família, aumento para servidores e criação de novos programas sociais. Renan, a conclusão que a gente chega após esses números é que o governo vai deixar de governar. É exatamente isso, Vac. A conclusão que a gente chega é que o governo se autoimpôs um arcabouço que não deve durar nem mesmo 3 anos, né? Em 2026, ele vai ter que fazer alguma escolha muito difícil. Ou ele abandona esse arcabouço, flexibiliza ainda mais as regras que já eram relativamente fracas na nossa avaliação e na avaliação do mercado, eu diria, ou ele faz alguma coisa para apertar os cintos, reduz o crescimento das despesas, muda a regra do salário mínimo, muda os pisos constitucionais. A ideia é que alguma coisa tem que ser feita. Ou muda o arcabouço, ou mudam as regras de crescimento das despesas. Para que lado vai quebrar, Daniel? É uma expressão tradicional no vocabulário anglo-saxão. Em algum lugar, alguém vai ceder. Quem vai ceder? É muito complicado, né, Vac? Eu diria que, por coincidência, segundo o nosso estudo aqui, vai ser bem num ano eleitoral, 2026. Então, nossa expectativa aqui que o desejo político de gastar mais, de aumentar os benefícios sociais, conceder reajuste de servidor, provavelmente vai prevalecer e o arcabouço vai sofrer alguma modificação. Eu queria ressaltar que o nosso estudo ele é feito de uma forma assim relativamente benevolente. Nós pegamos as regras mínimas de correção dos pisos constitucionais, de saúde e educação e de emendas parlamentares. Então, todas essas despesas estão crescendo pelos seus pisos mínimos, pelas suas regras atuais. O governo não pode querer colocar emendas parlamentares acima das emendas obrigatórias. A gente vê isso num retrospecto dos últimos anos, que é muito complicado, né? O Congresso está avançando cada vez mais dentro do orçamento. E os pisos de saúde e educação também têm que ser mantidos nesses mínimos. E a gente vê que o governo normalmente coloca um pouco a mais. Saúde sempre foi maior do que o piso e educação foi só um pouquinho. É algo que, então, novamente, são regras que todas estão evoluindo pelo mínimo. E, além dessas, a gente considera que os investimentos também vão evoluir pelo mínimo ditado pelo arcabouço, que atualmente é 0,6% do PIB. Então, o governo não pode querer
intensificar os gastos do Minha Casa Minha Vida, do Programa de Aceleração do Crescimento, qualquer uma dessas despesas. Então, mesmo com regras benevolentes muito pequenas, em 2026 o orçamento já fica ingovernável. Deixa eu ver isso. Uma outra... Renan, só um instante, só para eu colocar o Daniel. Daniel, você está me ouvindo, Daniel? Agora sim, William. Ah, que bom. O Renan estava respondendo já uma pergunta que eu queria que você também abordasse, que tem a ver com se o governo entende essa situação apontada pelo estudo. A situação, em belo resumo, é o seguinte: não vai ter o que governar. Se governar é decidir para onde eu vou colocar o que eu tenho no orçamento, o orçamento já está tudo definido. Depende de qual governo a gente está falando. A gente pode dividir da seguinte forma: Simone Tebet e Fernando Haddad, grosso modo, de um lado, e aí toda a ala política de outro. Eu explico. Quando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias estava sendo preparado, chamou a atenção da ministra Simone Tebet um número. Ali, conversando com os técnicos do Ministério do Planejamento, ela viu que as despesas discricionárias do orçamento, que hoje são só 2% do orçamento, já não são não é quase nada, né? Vamos combinar que isso dá uma margem de manobra limitadíssima para qualquer governo. Em mais 2 anos, a gente vai estar falando de só 1%. 1% do orçamento vai ser gasto discricionário. Essa margem de manobra que já é tão reduzida vai cair pela metade. Então, o que ela fez? Na semana ali em que a gente teve o início das inundações no Rio Grande do Sul, foi um movimento não combinado, mas coincidente ali, que tinha um fundo de preocupação conjunta. A ministra Simone Tebet deu uma entrevista chamando atenção para a necessidade de fazer essa desvinculação dos pisos constitucionais e a desindexação, e o ministro Fernando Haddad chamou atenção para um artigo do economista Braulio Borges, da LCA Consultores, que também chamava atenção para esse ponto. Os dois queriam iniciar um debate sobre esse assunto, não para agora, o problema não é agora, o problema é 2026, logo chega. E a reação foi imensamente contrária, verbalizada publicamente pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que já saiu dizendo não, aí não, e matou esse assunto com um pau de macarrão, mas também numa série de pessoas ali da ala política do governo que disseram não existe a mínima chance nesse momento de prosperar esse debate. Vamos ver isso então com calma. O que nós estamos examinando? Se existe consciência no Palácio do Planalto da armadilha que criou para si mesmo, Thaís. William, é impressionante que não tenha, porque não entender que não vai ter orçamento para governar, como você chamou a atenção, eles vão ser obrigados a tomar uma decisão. E qualquer decisão que coloque em risco o endividamento público, que aumente a percepção de risco do Brasil, que volte a piorar as notas de classificação de risco, que gere uma percepção de que a dívida pública vai entrar numa rota de crescimento mais acelerado do que ele já está, quer dizer, o custo da decisão equivocada vai chegar muito rápido. Vamos a esse ponto, Thaís, que me parece essencial do ponto de para quem nos acompanha, Caio. A gente viu coincidências, a gente pode considerar coincidências, mas nos últimos 4 ou 5 dias, exatamente esse debate ganhou um enorme corpo, através de entrevistas, através de pronunciamentos de economistas engajados no debate público, exatamente nesse sentido do estudo que nós estamos dando destaque agora, que o governo está cada vez mais engessado. Dentro do governo há setores que dizem que nós precisamos fazer alguma coisa. Ou a gente muda essa política de valorização do mínimo, ou a gente muda esse vínculo das despesas com saúde e educação a um mínimo que cresce com a receita, ou a gente vai parar de governar. E aí? William, eu não vejo qualquer possibilidade de uma mudança. O Renan colocou 2 possibilidades, né? Ou muda o arcabouço ou mudam as políticas. Não vejo a menor possibilidade de mudança das políticas. Política de valorização do salário mínimo, dessas mudanças que a Simone sugeriu, próximo de 0. É mais fácil mudar o arcabouço. Tem uma terceira possibilidade aí também, que é aumento da carga tributária, criação de ter mais arrecadação para conseguir ter mais dinheiro para executar as políticas a despeito do engessamento do orçamento. Esse governo ele inverteu muito a lógica, né? Porque geralmente primeiro e segundo ano de governo novo há um arroxo ali, né? Há uma tentativa de controlar as finanças. Mas já antes de tomar posse, teve a PEC da transição, com 200 milhões de reais, né? Que o
que 200 bilhões, né? De reais que o Congresso deu para o Lula, teve um marco fiscal, então mudou tudo ali a lógica, né? A lógica sempre é primeiro e segundo ano segurar e gastar para se reeleger. Mas tamanha a sensibilidade e a característica da eleição, né? A menor margem de diferença da história da nova república, que ele inverteu. Então, pensar isso em 26 ainda é muito menos provável. Eu quero jogar mais um elemento na mesa, William, que é o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico fica prejudicado diante disso. Quer dizer, não tem fôlego fiscal suficiente sob essa fragilidade das contas que dê conta de fazer o país avançar. E chegar em 2026 com uma capacidade de crescimento ainda menor, quer dizer, aumenta esse emparedamento que vocês chamaram a atenção do governo. Por isso me preocupa muito a inação. Ou a ação, mesmo que eu entendo a questão política, né? A política de valorização do salário mínimo é uma política criada no governo Lula e muito defendida por ele na própria campanha. Então, politicamente é compreensível. O problema é que a política não vai responder. Espera aí, o Caio e o Daniel querem entrar, eu vou passar a palavra para o Renan. Orçamentária. É que só tem uma coisa, inclusive para jogar a bola para o Renan, William, que fica parecendo aqui que a gente está numa roda de gente que odeia pobre, que não está nem aí com o salário dos velhinhos, e não se trata disso. Fábio Jambiage deu uma entrevista em que ele faz as contas e demonstra muito claramente, cada R$100 de aumento de salário mínimo para aposentado e pensionista, sabe quantos por cento chega nos 20% mais pobres? R$3. Então, é muito pouco. E se você... Ninguém está falando aqui, mesmo quem defende na equipe econômica rever a política de valorização do salário mínimo, não está falando em aumentar só pela inflação. É não seguir a inflação mais crescimento real. Porque se você faz isso, você tira no futuro a possibilidade de reajustar a Bolsa Família, de conceder um aumento para qualquer política social que você tenha, auxílio gás, etc. Então não é não gostar de velhinho nem gostar de pobre. É ter margem para fazer, inclusive, políticas sociais. Não é isso mesmo, Renan? O que você está dizendo... Bom, Renan, por favor, prossiga, Renan. Não, com certeza, né? A ideia aqui é que os reajustes do salário mínimo eles estão sendo concedidos com um crescimento acima da inflação. E quando a gente considera as tendências demográficas, tendências mais de longo prazo, isso vai consumir uma parte muito grande do orçamento que vai impedir talvez o gasto em outras políticas públicas que teriam mais direcionamento para faixas de renda que mais precisam. É exatamente isso do Bolsa Família, outras políticas sociais mais bem focadas. Eu diria até que a Previdência em si, ela é uma das políticas ali do nosso estudo que mais preocupa, porque ela tem esse componente de crescimento real do salário mínimo e também tem o componente do envelhecimento da população. A gente já passou da uma fase de transição demográfica aqui que a população em idade de trabalhar vai cada vez mais se reduzindo. Então, ficar gastando mais com essa faixa da população mais idosa vai ser mais custosa. Ô, Renan, às vezes a gente faz do que vocês falam manchetes brutais. Né? A manchete brutal do que vocês estão falando é a seguinte: a política social de hoje está impedindo as políticas sociais de amanhã? Eu diria que sim, eu concordo com essa afirmação. As Mas políticas então, sociais que deveriam... Então, qual é a saída? Eu gosto da sugestão que foi proposta aí no debate recente de, ao menos, avaliar a possibilidade de desvincular os gastos de previdência do salário mínimo. E você diz que é a zero, ideia Caio. é que o salário... Então, Renan, mas aí sendo zero essa possibilidade, de acordo com os nossos solertes repórteres políticos, como é que fica? Olha, o salário mínimo em si, ele tem uma evidência de que é interessante você conceder algum ganho real para a população que está trabalhando. Você pega essa população que está aumentando produtividade, que está produzindo, talvez o ganho real que a gente está observando no salário mínimo seja condizente de distribuir com a população, mas não com as pessoas que já estão aposentadas. Então, eu diria que desvincular é a saída, desvincular o benefício previdenciário do salário mínimo. Que o Bolsonaro não conseguiu fazer, né?
Nem o Paulo Guedes conseguiu Não, fazer mas isso. esse é um debate de muito tempo. Eu troquei mensagens hoje com o Fábio Jambiagi, inclusive ele tem dito, né, tem 30 anos que eu chamo a atenção para esse gargalo que chegou finalmente. E há uma percepção de que talvez, até pelo esgotamento do orçamento e por essa decisão da política pública e da política econômica do governo, talvez já haja um cenário de amadurecimento do debate que force o governo a tomar uma decisão. Porque o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: qual vai ser a escolha de Sofia de Lula? Ele vai ser obrigado a tomar uma decisão. Ele vai ser obrigado a tomar Sabe que essa decisão. eu penso assim, isso vira e mexe eu falo, a escolha de Sofia ameaça ou não ameaça a reeleição? Tudo isso que a gente está falando. É isso que importa para o Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto entende que isso não ameaça a reeleição. Você pega o Boletim Focus, que eu abri aqui. Isso que você diz é o que os economistas estão alertando. Mas, pega o Boletim Focus, pega para 26. IPCA 3,5 e o PIB crescendo a 2. Crescendo a 2 o ano que vem também, crescendo a 2 até lá. Isso aqui, se comparar governos que foram reeleitos, é uma taxa que um governo consegue se reeleger. Dada a condição atual de tudo, né? Sim. Isso é dado a condição atual, a taxa de juros atual e tudo mais. Quer dizer, se as condições se modificarem, esse cenário todo vai para... Então, eu digo, por que o governo... Por que o governo... Estou pensando com a cabeça de governo, não estou falando que é o que ele deve fazer ou não fazer. Por que um governo que vê essa projeção para 24, 25 e 26, crescimento a 2, inflação baixa e uma taxa de desemprego baixa, se ele percebe, e isso dá uma condição real de ser bem-sucedido na reeleição em 26 com o Lula, por que ele vai mexer? É isso, Então, ele se questiona isso. Daniel, vai, Daniel. Eu só não seria tão incisivo, taxativo como o Caio está sendo, porque você vê que, assim, houve uma primeira tentativa ali da Simone Tebet e do Haddad de colocarem esse debate em evidência. Aí a crise climática no Rio Grande do Sul atropelou completamente isso com um empurrão da ala política do governo e do PT. Muito bem. Agora, depende um pouco do time ali, da condição, porque esse problema está dado. Você tem um governo, como você disse, William, que não tem condição de governar porque não consegue gerenciar o orçamento. Se você tem ali um momento, quer ver, reforma tributária sobre renda, em que você vai acabar ou reduzir muito ali dedução de imposto de renda para a classe média com despesa com médico e educação. Quando você tem ali uma ofensiva para reduzir os supersalários do funcionalismo público da justiça. Se você consegue embalar isso de uma forma de que eu não estou só mexendo no salário mínimo dos velhinhos, dos aposentados, mas também estou mexendo em privilégios, aí talvez o debate emplaque. O problema é que isso veio no momento ali da crise no Rio Grande do Sul. Aí não tem como prosperar mesmo. Bom, a crise do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes. Mas se a gente considerar o peso que ela ocupa, por exemplo, no nosso próprio noticiário, ela começa a entrar no nosso novo normal. Mas essa realidade subjacente das contas públicas, ela impacta as decisões dos agentes econômicos, inclusive os que estão agora preocupados com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa é uma conta que eles vão ter que fazer. Qual é o espaço de investimento do governo federal, por exemplo, para ajudar os nossos brasileiros lá no Rio Grande do Sul? Como é que ficam os repasses todos prometidos? Como é que o estouro fiscal, e eu estou falando de estouro fiscal aqui, no sentido do imponderável colocado sobre a política fiscal por um desastre de proporções inéditas e o seu consequente sofrimento humano e crise humanitária. Isso tudo compõe um quadro, Renan. E a pergunta é, como que o governo vai achar espaço para fazer o que tem que fazer? Que eu imagino que nessa situação atual a circunstância é realmente extraordinária, né? Nós esperamos que todos os gastos, todos os investimentos, inclusive o que o governo tem sinalizado, é que isso vai ser feito fora das regras fiscais. Claramente é o esperado, o que deve ser feito, deve ser urgente, deve direcionar os recursos o quanto antes. E a preocupação é só se isso daí não vai ser tomado conta por interesses oportunistas, né? A gente espera que isso daí seja usado de uma forma
adequada para realmente reconstruir o Estado, direcionar o recurso para quem precisa, famílias, empresas. A situação, assim, eu entendo que o ajuste nas contas, se a gente tirar esse extraordinário, é o que preocupa, né? É a tendência estrutural dos gastos com as regras que o governo já se autocolocou. Isso vai afetar, eu diria que, colocando o debate em outro ponto que vocês chamaram a atenção, o Banco Central já está preocupado com essa situação, né? Ele falou que primeiro já estava bastante preocupado com o governo auto-perseguir as metas de primário que ele se colocou. E depois, quando o governo mudou essas metas, o BC falou: acompanhamos com atenção os últimos desdobramentos na seara fiscal. Ou seja, se essa perspectiva de que o governo está caminhando para um caminho, uma trajetória de que déficits primários recorrentes, tirando essas despesas extraordinárias de ajuda ao Rio Grande do Sul, que são muito meritórias, mas se o estrutural é de déficit primário, se a trajetória da dívida é ascendente, sem nenhuma visão de que a dívida em relação ao PIB vai se estabilizar em algum momento. Então, a ideia é que o Banco Central vai manter os juros elevados por mais tempo e isso vai afetar, obviamente, a taxa de crescimento do produto nos próximos anos. A gente vai estar convivendo com num cenário bem pior. Não, só volto ao ponto do Caio. Esse não é um cálculo político no radar do governo de jeito nenhum. O que o governo considera, e aí vamos para o nosso caráter político nacional, Caio. Se a gente pensa que ao longo dos anos a gente cresceu os gastos públicos, que a gente não conseguiu financiar, nós brasileiros fizemos o quê? Aumentamos a carga tributária. Depois nos endividamos, a gente não aguenta nenhum nem outro. O que a gente andou fazendo também? Buscando recursos fora do orçamento. É por aí que vai? Grande chance, né? Grande chance de caminhar. Isso nunca acabou bem. Já tem tido alguns sinais, Isso né? não acabou bem com a Dilma. Nesse mês teve uma medida, a aprovação do tal do Jabuti, né, Daniel? Jabuti de 15 milhões. Foi uma manobra político-legislativa para antecipação de recursos, né? Fora do orçamento. Né? É por aí que a gente vai, Thaís? Nós vamos buscar gastar fora do orçamento? O problema é que o fora do orçamento não significa que o dinheiro que a gente não vai ver onde está o dinheiro. O dinheiro vai para o endividamento. Aquilo que não tiver dentro do orçamento é o que está fora do cumprimento das metas fiscais, mas o resultado é transparente. E o financiamento do fora do orçamento também vai se dar via endividamento público. Daniel? É esse ponto, Exatamente. mas a gente tem um movimento ali nítido que é de um orçamento paralelo que está crescendo. Alguns exemplos. Você tem já esse orçamento paraestatal da Petrobras ali, 500 bilhões de reais de investimentos nos próximos 5 anos e tendência de acelerar com todas essas mudanças. Mas tem mais coisa. Você inventa ali programas meritórios em sua essência, aquela bolsa para estudantes do ensino médio pé de meia. Tira isso do arcabouço, certo? Depois você tem ali o orçamento paralelo de Itaipu. Itaipu tem sobra de dinheiro. Vamos baixar a conta de energia? Não vamos baixar a conta de energia. Tem 6 bilhões sobrando ali nos próximos 3 anos. Então, onde eu vou colocar? Vou fazer infraestrutura ali na COP30 em Belém. Vou dar um jeito aqui de gastar com ponte internacional para o Rio Paraguai. Esse orçamento paralelo começa a crescer e justamente porque você não tem dinheiro para gastar no orçamento discricionário, que é Renan, tudo isso que a gente está tratando. Nós estamos criando um orçamento paralelo, Renan? Estamos. Eu acrescentaria até 2 exemplos a esse orçamento paralelo, que seriam a utilização de fundos públicos, por exemplo, aqueles que foram capitalizados durante a pandemia, o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, e o Fundo Garantidor de Investimentos. Lá na época da pandemia, a justificativa é que eles seriam usados para conceder crédito para as empresas que estavam precisando na época. A falta de liquidez durante a pandemia foi realmente crítica, mas depois que esses recursos foram emprestados, o fundo recuperou os recursos e esse dinheiro nunca mais voltou para o Tesouro Nacional. Até hoje, eles estão lá naqueles fundos e o Congresso, o governo, acabou arranjando outras funções para esses recursos, para várias outras finalidades. Esses fundos, inclusive, eles estão sendo capitalizados agora de novo, depois dessa tragédia no Rio Grande do Sul,
Já foram direcionados 5 bilhões para esses fundos, né? Novamente, provavelmente eles vão ser usados em primeiro momento de uma forma muito meritória, vai conceder crédito para as empresas lá que estão precisando, mas depois esses recursos provavelmente vão ser usados para outras finalidades, né? A gente já espera que com o orçamento estrangulado aí, o governo vai começar a usar cada vez mais esses artifícios por fora do orçamento. Caio, você fica com a última palavra. Politicamente, vamos continuar nisso, porque isso dá voto. Não, exatamente. Enquanto nada ameaçar o projeto de reeleição do atual projeto político e de qualquer projeto político, não há por que mudar. Daniel. Até que uma crise chegue, aí ela chega com uma intensidade muito maior porque você resolveu ficar de braços cruzados por causa da política. Com juro a 2 dígitos. Com juro a 2 dígitos. Ai, que frase horrível, Thaís. Com juro acima de 10%. Ai, que coisa horrorosa. Mas enfim.